UniFi Cast, o podcast da UniFi. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um UniFi Cast, o podcast aqui da UniFi de São João da Boa Vista, em que conversamos semanalmente com professores e especialistas de diversos assuntos. E hoje o entrevistado é o professor mestre Marcos Alvarenga, e hoje nós vamos falar sobre educação, principalmente nos aspectos tecnológicos que envolvem tudo que está cercado ali à educação. Professor, então seja bem-vindo ao UniFiCast. Oi, boa tarde, bom dia, boa noite, boa vida para todos nós, né? Mesmo remotamente estamos nos fazendo presente uns na vida dos outros e por isso é muito prazeroso estar contigo mais uma vez, Guilherme. Perfeito, professor. Então vou ter que ser um pouco mais direto, né, já que o papo é educação, a gente está vivendo em tempos de pandemia. Após esse período, professor, na sua concepção, a gente vai voltar a ter uma educação parecida à mesma educação que a gente tinha antes da pandemia? Eu acho que a educação ela evoluiu muito nessas condições, né? Também, se Deus quiser, não teremos uma educação como estamos tendo agora. O nosso grande desafio talvez é encontrar um intermeio da educação que existia até o dia 16 de março de 2020 para a educação que retomaremos num futuro, espero que próximo. Um bom exemplo disso, essa data de 16 de março para mim ela é muito emblemática, porque há 175 anos atrás, num dia 16 de março, se fundava em São Paulo o Colégio Caetano de Campos de formação de normalistas, né? E por 174 anos, muito se formou parecido com aquilo que se apregoava lá no começo do Colégio Caetano de Campos. Os professores eram formados dessa maneira, as escolas eram estruturadas de uma mesma maneira e precisou de uma pandemia que levássemos todos para casa, para reflexão, para reconfigurar a proposta da educação no que se refere à estruturação física, tecnológica, didática. É óbvio que não é para se desfazer tudo que foi feito, mas também é óbvio que não se pode negar que o que foi feito foi bom. Então, quando você me pergunta se a educação vai voltar a ser como era antes, gostaria de convidar a duas reflexões para o não. Primeiro, que não tem como voltar no tempo. Amanhã não é 17 de março de 2020, nós não ficamos 2 anos, 1 ano e meio estagnados esperando com que passasse a pandemia. Nós evoluímos, então não é possível voltar no tempo. E o segundo é exatamente essa questão da evolução. Nós não precisamos, não há necessidade de voltar ao que era antes, porque nós fomos todos refeitos e nos estruturamos para isso. Mas antes que haja mais sustos nessa resposta, também vamos entender. Não é para ser como está sendo agora. A gente passa por um período transitório que vai nos levar, conforme a nossa sabedoria, a fazer a mescla do que havia com o que há para que o novo venha, né? Dentro das concepções educacionais, a gente tem o conceito da dialética, e a dialética, na verdade, ela traz uma ideia que toda tese tem uma antítese, e dessa tese e antítese se surge a síntese. Nós estamos mais ou menos nessa situação. A gente tinha um parâmetro de escola, isso em qualquer nível, não estou falando só da questão superior, né? Desde o ensino infantil até a pós-graduação, nós tínhamos uma referência do que era escola, viemos com uma não referência daquilo que tínhamos e precisamos de extrair das duas coisas a síntese, que é o caminho que nós vamos trilhar no futuro. Então foi uma pergunta emblemática, uma resposta até mais ainda, me deu um pouco de susto no começo, porque foi um não, né? Eu estava ali esperançoso, não, tudo vai voltar, mas realmente temos que evoluir e continuar, né, desenvolvendo. Mas agora entrando no ciclo básico, porque foi um dos mais afetados, né, porque as pessoas um pouco mais velhas já, enfim, se familiarizavam com outras formas, mas as crianças ali foram amplamente impactadas, muito disso porque em boa parte do Brasil as aulas presenciais não voltaram, a maioria das crianças continuam no formato remoto ali,
Mas para você, professor, como um coordenador de curso de pedagogia, como formador de futuros professores ali que vão estar atuando com as crianças, você acha que os pequenos eles têm mais facilidade para aprender e a se adequar com novos meios, ou eles estão sendo impactados de uma forma negativa nesse primeiro momento? O acesso é discriminatório, né? Você tem na mesma sala de aula crianças que têm laptops, que têm acesso à internet, que têm celular, e crianças que não têm talvez esse acesso ilimitado como outras. E também tem a questão da mediação em casa. Você tem pessoas que conseguem transpor esse acesso para a criança e tem pessoas que não têm. E a gente tem a falsa impressão que a geração atual é tecnológica, né? E você, que é mais novo que eu, sabe como essa geração ela faz uso da tecnologia, mas às vezes ela não é tecnológica. Ela sabe usar muito bem as ferramentas que são dadas a ela. Instagram, WhatsApp, Facebook. Agora, novas ferramentas surgiram para a nossa comunicação, o Meet, o Zoom e etc. A nossa geração, a geração mais nova tem esse aparato tecnológico e essa adesão a ele muito mais rápida. Mas se ele não souber ser transportado para esse ambiente, ele não vai chegar a lugar nenhum. As crianças também têm toda essa capacidade de inserção digital. Cabe aos futuros professores, e quando eu falo futuros, não são só os futuros professores em formação pedagógica, mas são aos futuros professores dela, gente como eu, que faz 16 anos que é professor e que já é no futuro professor porque teve que rever. Mostrar a facilidade desse acesso e a importância desse acesso. Hoje a criança quer ser youtuber antes de querer ser jogador de futebol, porque ela tem acesso ao YouTube. Se ela conseguir perceber que aquilo pode ser um aparato tecnológico positivo para o trabalho dela, é sensacional. É uma preocupação que a gente tem aqui na pedagogia. A gente tem... E engraçado, viu, Gui? Porque foi antes da pandemia. Quando a gente estruturou a grade do curso, a gente falou, não, a gente precisa de um professor tecnológico. Então a gente inseriu disciplinas como conteúdos digitais em educação, educação em tecnologia, que são disciplinas para dar esse empoderamento do professor, para fazer o aluno ter a tecnologia de maneira correta. Porque não usar a tecnologia é um grande problema, mas usar de maneira errada chega a ser um desserviço. Então que o professor saiba usar essa tecnologia, porque sim, as crianças têm facilidade de acesso, têm condições de se adequarem a essas ferramentas, embora o fantasma da discrepância social, tecnológica assombre. Mas aí também faz parte do papel do docente, faz parte do papel da escola, criar meios para que a coisa aconteça. Ô Marcos, eu vou dar um exemplo até do que acontece na minha casa. A minha irmã é pequena, está no ciclo básico ainda, mas quando vira e mexe ela está com o celular gravando um TikTok com a boneca, gravando algum videozinho engraçado que ela viu em alguma rede social, tentando replicar isso. Então, se a gente passar a usar esses novos meios de formar professores, igual você comentou, usando essas novas ferramentas, daria então para linkar o acesso ao conhecimento, as ferramentas educacionais, então com essas novas ferramentas onde uma criança está se divertindo, teoricamente? O Gui, a tua irmã tem quantos anos? Minha irmã tem 8. Então, meus filhos têm 8, né? E tem horas que eu recorro a eles para que me expliquem algumas coisas porque eu não sei, né? Então, se a gente for pensar, vou usar o termo do celular aqui. Nós temos 3 etapas do uso do celular na educação. Eu não vou lembrar de cabeça agora o número das leis, mas até 2007 esse celular era proibido na sala de aula. Proibido. Você deve lembrar disso. Eu lembro quanto professor que perto da lixeira havia uma plaquinha com um mapinha do estado de São Paulo e um celular proibido, como existe do proibido fumar no restaurante, por exemplo. Era proibido. Depois de um tempo, esse celular passou a ser autorizado por lei para fins pedagógicos, embora nunca se explicitasse numa lei o que era o fim pedagógico no celular. E agora, embora não seja uma lei, o celular é a sobrevivência da educação. Tudo que aconteceu na educação foi mediado pela tecnologia. E se a gente descartar o celular, essa tecnologia se amputa.
Então, eu acho que não tem, é um caminho sem volta. A tecnologia agora está inserida. A sua irmã, quando voltar para a sala de aula, os meus filhos, quando voltar para a sala de aula, os nossos ouvintes, quaisquer que sejam as idades deles, quando voltarem para a sala de aula, eles vão estar com o celular ali. Então, o professor vai, de repente, ensinar sobre como é que chama? O aparelho respiratório, lá no ensino médio, no ensino fundamental. O menino está lá com o celular, ele está lá com uma enciclopédia. Cabe ao professor ter a segurança do conteúdo, porque muita coisa que está na internet, né? Tem aquele meme, se está na internet é verdade, porque a gente sabe que se está na internet é suspeito, né? E acho que um bom investigador, se os nossos alunos são investigadores, o bom investigador é aquele que vai saber filtrar a informação. E aí, vocês têm um aparato tecnológico que traz todas as informações em tempo real, em quaisquer idiomas, né? Esses dias chegou um cartãozinho lá para mim, de uma compra que eu fiz na China, né? Também o mundo globalizado. Basicamente. E aí eu falei, poxa, o que será que está escrito aqui? E tem o tradutor, você bate uma foto aqui no celular, ele traduz tudo para você, em todos os idiomas. Então assim, esse acesso à informação está aí, não podemos desmerecê-lo, não podemos dá-lo como definitivo também, porque eu acho que aí é o grande papel. Seja do professor, seja da família, né? Porque a família também não pode fingir que não está acontecendo nada. Fazer esse filtro, né? Inclusive é uma coisa que eu me preocupo muito, por exemplo, meus meninos assistem o YouTube. O YouTube você vai lá, você fala o que você quer, do que você quer e aquilo parece ser verdade e definitivo. Então quando eles vão assistir YouTube eu fico próximo para tentar pelo menos fazer esse filtro. Ó, isso dá, isso é verdade, isso não é. Porque infelizmente ainda tem muita gente não só mal intencionada, mas despreparada, produzindo conteúdo e achando que está abafando. E um conteúdo bem elaborado, você sabe disso, que você é da parte de comunicação, um conteúdo bem elaborado, mesmo que seja repleto de mentiras, né? Se ele está bem estruturado, se ele tem se ele é agradável, ele ganha like, ele ganha seguidor. E aí, para desmistificar isso, para desconstruir isso, é um trabalho muito árduo que passa pela educação. Professor, entrando nessa parte de educação, o senhor comentou também durante esse papo os anos que o senhor está aqui na instituição, que o senhor é docente, que o senhor é professor de N esferas ali. Há alguns anos atrás, você imaginava um cenário como esse, que a tecnologia seria tão fundamental, ou o senhor acha que esse momento pandêmico adiantou as coisas muito além do imaginado? Difícil imaginar, né? Eu acho que haveria sim a necessidade do preparo do profissional para a tecnologia, né? Veja, eu estou aqui na Unify faz 8 anos, e eu acho que todos os cursos se preocuparam em trazer a questão da comunicação digital de alguma forma. Só que antes ele trazia como um diferencial. Era diferenciado profissional que tinha algo a mais da tecnologia. Hoje ele traz como sobrevivência. É necessário que o futuro profissional passe por uma qualificação digital. Então acho que isso é muito bom para a faculdade. Porque a pessoa que está... Eu tenho batido muito isso com os meus estudantes. A pessoa que está na faculdade hoje, ela está vivendo essa transformação, né? Vou pegar de novo a formação de professores, já que eu sou coordenador do curso de pedagogia. Todo mundo que se formou até 2019, todo mundo mesmo, inclusive eu, qualquer outro que se formou licenciado em alguma área até 2019, aprendeu uma forma de trabalhar a escola, trabalhar a educação, trabalhar a comunicação pedagógica. De 2020 para frente, até hoje, todo mundo está vivendo a necessidade de adequação e de transformação. Então está aprendendo na pele. A hora que acabar a pandemia, sabe-se lá quando, com quem e onde a gente vai estar, a gente vai trabalhar a ressaca dessa onda. A gente vai trabalhar o que ficou dessa onda. Então já vai ser um pós-pandemia. Agora, quem está na ativa agora está vivendo a grande revolução. As grandes transformações do mundo se deram quando as adversidades foram maiores. Do campo de vista pedagógico, por exemplo, uma das maiores rupturas da pedagogia moderna foi quando Rousseau fez as ideias dele serem estruturadas. E o clima de Rousseau era a Revolução Francesa.
Quando o Comênios trouxe as primeiras ideias pedagógicas, o clima era de ruptura da Idade Média para o Renascimento. Então por que o clima das evoluções agora não é do pós-pandemia? Então feliz, olha, é engraçado isso, mas feliz é quem está estudando agora, porque está conhecendo esse mundo que não veio para ser descartado daqui a pouco. Por isso que, voltando à sua primeira pergunta, quando eu respondo não, é um desejo muito grande de não, e uma tranquilidade de coração muito imensa, que eu sei que aqui na Unify nós estamos fazendo essa formação acontecer para o futuro. Crianças que nem nasceram vão ser acometidas diretamente pelo que a gente está trazendo de formação do agora. Não dá para imaginar que a comunicação vai ser igual, que a administração vai ser igual, que a saúde vai ser igual. Por que a educação tem que ser igual ao que era antes? Não pode, não tem como e não precisa. E professor, falando assim, isso me fez lembrar de uma vez que a gente teve um papo parecido no Ajuda Aí. O Ajuda Aí tem que voltar falando nisso, né? Já fica o recado para o Guilherme do Futuro, para que o programa volte. Fica a dica. Fica então no ar para o pessoal que está ouvindo. Eu apoio. Que a gente fez um Ajuda Aí sobre ensino remoto, bem no comecinho da pandemia, bem quando a Unify estava se adequando ali ao ensino remoto, bem os porquês, né? Como que vai ser, como que não vai ser, e hoje a faculdade vem se estruturando cada vez mais forte, mais consolidada, mais atenta às necessidades do futuro. Para você como professor, como coordenador, como foi esse processo migratório, como que está agora, estão mais confiantes em passar o conteúdo nessa forma remota? Muito mais confiantes. Eu acho que a Unify, que o pessoal não vê, ela deu pra gente todo esse carinho, né? Quando eu falo Unify que o pessoal não vê, é porque o nosso aluno está lá vendo o professor todo dia, tem o WhatsApp do coordenador, manda mensagem para mim, eu respondo. Obviamente que a gente tem uma relação não física do ponto de vista visual, mas física do ponto de vista virtual. Mas a Unify que o pessoal não vê todo dia, ela fez total diferença. Total diferença em todos os sentidos possíveis. Para os professores ter tranquilidade para trabalhar, para os professores terem ferramentas para trabalhar, tempo para pensar o que estava acontecendo, porque nós não perdemos um segundo de aula. É raro pensar, é raro imaginar que houve déficit de aprendizado, porque nós não perdemos um segundo. Dia 16 de março de 2020, eu lembro que 8 horas da manhã o professor Eduardo Moffa estava no auditório, já fazendo transmissão remota com os alunos de odontologia, e eles não perderam aula. E 16 de março de 2020, eu e todos os outros coordenadores dos cursos noturnos estavam trabalhando também, já explicando para os alunos o que aconteceria. E assim, se a gente pegar a evolução desse quase ano e 2 meses aí, e 1 mês, perdão, a gente vai ter uma evolução gigantesca na estrutura, na organização, na elaboração de conteúdo, e isso é responsabilidade da Unify. A Unify, quando ela se fecha fisicamente para o acesso ao campus, ela se abre nas casas de professores, de casa de alunos, para que ela se expanda. Então ela dá estrutura física, ela dá estrutura intelectual, estrutura moral, psicológica, para que a gente aconteça. E quando a gente fala que a gente aconteça, eu falo em nome das coordenações, dos professores, dos estudantes, porque a gente sempre achou um pontinho de fuga para todas as nossas queixas aqui na Unify. Tudo que a gente tinha de A mais C, a Unify vinha, não, mas C está aqui. Se acontecer, está aqui. Então esse respaldo foi o que nos deu tranquilidade, ou nos dá, né, porque a gente ainda permanece, né, na tranquilidade de fazer essa intervenção pedagógica nesse momento muito delicado. Mas o professorado, o corpo docente percebe essa evolução da Unify. Percebe e entende que muito dessa evolução forçada vai permanecer. Calma, galera, eu não estou falando que nós vamos ficar o resto do curso fazendo aula no Meet, não é isso. Mas o aparato tecnológico trouxe para a gente possibilidades de mediação pedagógica que a gente não tinha antes. Mas e o EAD? Não, EAD é outra coisa. Uma das coisas que falta no EAD é sensibilidade humana, que talvez seja o grande trunfo da Unify nesse momento.
Esses dias a minha aula terminou e depois a gente continuou batendo papo com alguns alunos no WhatsApp. Por quê? Porque seria o papo de intervalo, o papo da interação social. Né? Porque acontece. Vai no EAD procurar condição humana. Você consegue um monte de texto, relatos fantásticos, conteúdos maravilhosos, mas falta esse timing humano. E esse timing humano só tem quem tem respaldo. Respaldo tecnológico, emocional, pedagógico, sabe? E isso a Unify fez e faz como ninguém. Por isso que a gente dorme tranquilo, sabendo que amanhã é mais um dia e a gente vai conseguir transpor tudo que a gente propõe, mesmo que não seja como fazíamos anteriormente, para o dia a dia dos nossos estudantes, para o nosso dia a dia, e isso vai transformando as vidas. Falando em respaldo, uma palavra tão importante, enquanto o senhor ia falando aqui, eu me lembrei de uma coisa que acontecia um período antes da pandemia, que é aquele protagonismo do aluno, que ele era o cara que a Unify incentivava ele a criar, a desenvolver. Dentro da pedagogia e dentro dos cursos da Unify como um todo, melhor dizendo, a instituição tem conseguido manter esse protagonismo do aluno, dele desenvolver as coisas apesar da distância, apesar do modo remoto? Acredito que sim. Eu acho que os nossos alunos, assim como nossos professores, nunca produziram tanto. Quando eu falo produção, não estou falando só de texto científico, não, sabe? Produção de ideias. Produção de ações que não cabiam a ele até então. Você vê, ontem saiu uma notícia que os estudantes da enfermagem estão vacinando os militares, né, os policiais. Olha que coisa que não se imaginava. Mesmo que a gente desse todo o protagonismo para os nossos meninos aqui da faculdade, era uma coisa que era inimaginável. E agora é real. Né? Então, quando a gente fala produção, não entenda só simplesmente, eu fiz um vídeo explicando tal coisa, eu fiz isso. Esse arrojo, essa adequação às necessidades atuais. Isso eu acho que com tranquilidade, sabe? De romper as dificuldades da pandemia, não com situações paliativas que aquietam aquele momento, mas situações que serão definitivas. Eu acho que é muito importante a gente fazer sempre esse exercício. Tudo que eu estou fazendo hoje, que você está fazendo hoje, que quem nos ouve está fazendo hoje, não é para resolver a pandemia. É para aprender e incorporar no dia a dia pós-pandemia. Agora, a quantidade disso que vai ser incorporado, não faço ideia. Né? Você vê, a última vez que nós gravamos aqui, eu brinquei com você agora há pouco, eu sentei nesse estúdio na Copa do Mundo 2018. Já está quase chegando a próxima Copa do Mundo e as relações elas se desconstroem, mas elas se constroem. É possível gravar hoje, você sabe disso, é possível gravar hoje com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo um papo que nem a gente está fazendo agora. E você vai descartar isso? Acabou a pandemia, vamos imaginar que a pandemia acabou amanhã. Já pensou se eu sou um profeta e estou falando certo? Poxa vida, não precisa nem de... vamos supor que acaba a pandemia amanhã. Você vai descartar, Guilherme, agora o entrevistador sou eu, você vai descartar as possibilidades de entrevistas que você faz de maneira remota? É verdade, até porque antigamente a gente se limitava ali a entrevistar quem estava do nosso lado, quem era geograficamente possível, e hoje, por meio das tecnologias, a gente alcança o mundo mesmo, né? Sim. Esses dias eu tive a oportunidade de trazer para as meninas o professor Luiz Carlos de Menezes, que é uma das maiores autoridades da educação básica do Brasil. Está ali, da casa dele, no nosso YouTube, num papo onde as meninas puderam conversar com ele com autoridade. A chance de eu trazer esse cara aqui para uma palestra na faculdade é real? Claro que é real. Mas pode ser assim no futuro? Pode. A gente aprendeu, a gente evoluiu. Então, assim, essa produção, né? Essa pergunta que você me fez da questão da produção, estamos produzindo pra caramba, em todas as áreas, de todas as formas. Só não aprende, só não evolui quem não quer. Perfeito, e só lembrando aos nossos ouvintes que se quiserem ter acesso aos conteúdos da instituição, é só acessar as nossas redes sociais, tem tudo lá, assim como no site. Mas, ô Marcos, pensando nesses conteúdos, as formas de aprendizado da pedagogia, como o senhor é o coordenador, como as pessoas podem ter acesso
ao que a pedagogia compartilha, ao que vocês postam, ou quais são as redes sociais de vocês, enfim, como as pessoas podem ter acesso a vocês. E acesso à produção de aluno, que é mais importante para mim, entendeu? Nós temos o nosso canal no YouTube, Pedagogia Unify. Nós temos as redes sociais no Instagram e no Facebook, Pedagogia Unify também, né? Mas é interessante perceber que no nosso canal do YouTube a gente já conseguiu transpor muita ideia de aluno, sabe? Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava mostrando que a minha esposa ela trabalha com 4º e 5º ano do ensino fundamental. E ela estava falando sobre placas tectônicas. E eu falei, olha, peguei meu celular e mostrei um vídeo de uma aluna da pedagogia que dentro da disciplina de conteúdos e mídias digitais fez um storytelling explicando de maneira lúdica para a criança as placas tectônicas. Entendeu? Então, assim, dar essa visibilidade para o estudante da pedagogia, ou qualquer estudante que seja, é o fundamental também, porque é empoderá-lo do conhecimento, dos conteúdos. Então, para acessar esses conteúdos, inclusive dessas celebridades da educação que a gente bateu papo, né? A gente pôde conversar com tanta gente importante. Eu lembro que quando saiu um decreto da educação inclusiva, que deu uma polêmica aqui no Brasil, 10 dias depois a gente fez uma live. E na live a gente tinha um pesquisador da Universidade Federal do Piauí, que estava no Piauí, 2 mães de pessoas deficientes auditivas, e a professora Marta, que era nossa professora na época de Psicologia e Educação, e mais uma pesquisadora que eu acho que era da Unicamp. E o acesso dessas pessoas na casa dos nossos estudantes. E a comunidade de São João sabe, a comunidade pedagógica aqui da cidade recebe esses informativos para que ela participe conosco. Então tem muito professor aqui da rede que está com a gente nesses canais. Isso é muito importante, sabe? Essa troca de conteúdo, essa produção, porque mostra que a educação tem tudo para sair do lugar. O professor Carbonari, quando esteve aqui na Unify, ele terminou o discurso dele com uma frase muito interessante que eu nunca mais vou esquecer, que ele falava que a educação é gigante, mas sempre vai caber na mochila de quem quiser sonhar. Às vezes essa foi a fala dele. Às vezes a nossa mochila hoje precisa guardar um celular para que a gente possa comunicar, guardar um foninho de ouvido, mas ela tem que guardar sempre essa nossa esperança de que a educação vai evoluir. Olha, Marcos, eu confesso que se fosse continuar esse papo, que a gente continuaria por horas, porque assunto não falta, e justamente essa sensibilidade para falar sobre tudo sem muitas papas na língua, a gente vai, né? Mas eu vou deixar o pessoal aqui com um gostinho de quero mais, justamente já deixando um convite para uma próxima participação aqui no UnifyCast, e por isso eu gostaria de te agradecer pelo tempo, disponibilidade em vir aqui explicar o seu não, né, no começo do programa. Enfim, muito obrigado, Marcos. Gui, é um prazer imenso, né? Acho que é uma ferramenta de aprendizado. Esses dias eu ouvi o do Evaristo. Acho que foi o primeiro Evaristo, né? O primeiro. E é muito gratificante, né? Porque você tá aqui, você tá lá na tua casa fazendo uma atividade corriqueira e tá lá ouvindo, aprendendo. São formas do aprendizado. Eu tenho um prazer danado de vir aqui, tenho uma satisfação gigante. E tenho essas ideias fervilhando na cabeça, sabe? Eu acho que o não é um não muito enfático, sim, sabe? Acho que tem que ser falado não, porque a gente não pode aceitar a educação como era antes. Mas isso não significa que ela tem que ser sempre assim. Pelo contrário, ela precisa ser assim agora. Mas ela não precisa ser como antes, depois. Talvez tenha sido meio paradoxal alguma coisa, né? Agora, depois, hoje, amanhã. Mas a ideia é que a gente sempre evolua. E a educação precisa muito dessa evolução. Precisa de respaldo das famílias que estão tendo acesso aos conteúdos. E famílias, vejam os esforços dos professores em fazer o melhor sempre. Né? Em tentar levar aquilo que tem de melhor. Gui, quando quiser, é só chamar, eu fico muito feliz de poder participar sempre. Você resgatou aí o
ajuda aí, né? Quantas vezes a gente se falar aqui, para mim é com muita alegria, tentando compartilhar ideias. Não são ideias definitivas, pelo contrário, são ideias que precisam de ajustes. E os ajustes das minhas ideias, se elas ficarem guardadas para mim, elas se tornam ideias definitivas. Então, quando a gente abre isso para os outros, é na intenção de que você, Guilherme, você que não está nos ouvindo, aponte o dedo e fale, não, pera, ali você falou isso, mas eu não penso assim. Porque eu acho que faz parte essa comunhão de conhecimentos, mas essa partilha de opiniões. Então, se eu falei alguma coisa que provocou alguma reação contrária, seja em você, Gui, seja no ouvinte, seja até em mim quando vou ouvir isso aqui novamente, que a gente aponte o dedinho e fala, não, peraí, alguma coisa de errado não está certo. Tá joia? Tá joia, e é compartilhando ideias que chegamos ao final de mais um episódio do UniFiCast. Só lembrando que semana que vem a gente está de volta com muito mais conteúdo para você. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau.